Começa agora Zona de Ultrapassagem. I'm moving up and down, side to side like a roller coaster. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Come on, move! No more radio, the rest of the race. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Zona de Ultrapassagem número 46, especial Valentino Rossi aqui, o especial dos doutores, mais uma vez um especial para programas aqui no Zona de Ultrapassagem, excelentes trocadilhos. Eu sou o Gabriel Sawaf, estou na sua companhia e na próxima 1 ou 2 horas, se você ouvir o bloco 2 em sequência, a gente espera também fazer isso em menos de 2 horas para não atrapalhar o seu dia e ser o mais sucinto nas análises, mas o mais prestativo para a sua visão de Fórmula 1, de MotoGP, Fórmula Indy, o que mais vier cá para falar. Antes de começar, dando aqueles nossos recadinhos, siga a gente lá no Twitter, @Zona de Ultrapass, no Instagram, @Zona de Ultrapassagem, também lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho das notificações, porque o vídeo da NASCAR dessa semana tá bem legal, porque o Alex Bowman deu show, meu amigo, na prova da NASCAR, e eu tô muito feliz, acabou de acabar a prova da NASCAR, por isso que eu tô falando com tanto entusiasmo, nem sei como ficou o vídeo, né, eu vou fazer esse vídeo ainda, mas posso garantir que tá bom. Lembrando para você também se inscrever no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker Radio Public, Anchor e Podcast Go. Se inscreve, dá coração, estrelinho, o que tiver lá para você biscoitar a gente. É de bom grato pra gente crescer na nossa performance. E também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar. Manda uma DM, manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz, pedindo lá pra entrar no nosso grupinho especial. Traga aqui comigo o time que está no ar hoje. O João Guilherme Rodrigues mais uma vez falcando no podcast. Hoje ele tá com problema de saúde. Toda a recuperação lá pro JG, que tá na audiência, com certeza. Né? Uma grande recuperação pra você, JG. Semana que vem a gente espera aqui. Mas trago aqui comigo eles, diretamente de Portugal, terra que teve MotoGP nesse final de semana, e daqui 2 semanas teremos Fórmula 1, João Rai. João Rai, seja bem-vindo. Em 3 palavras, o que falar da performance de Esteban Ocon no GP de Imola? Fala, Sof, fala, Gustavo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí você que nos escuta. O desempenho de Esteban Ocon, eu vou dizer que em 3 palavras, foi bem razoável. Isso aí, valeu, João Rai, grande análise profunda aqui temos sobre o nosso glorioso Esteban Ocon. Eu também trago ele que está mais ansioso do que o Lewis Hamilton na relargada de hoje, Gustavo Frigoto. Frigoto, Lewis Hamilton carrega consigo aquela famosa sorte de campeão, hoje ficou evidenciado isso, na sua opinião? Seja bem-vindo. Falou, galera do Zona de Ultrapassagem. Sim, o Lewis Hamilton ele carrega a sorte de campeão e também a competência de sair das situações. Cara, não é só competência, é aquela sorte de campeão também de tudo que precisa acontecer, dar certo do jeito dele. Você realmente precisa de uma energização, os astrólogos vão saber melhor disso, para que tudo isso aconteça, né? Porque é inacreditável e também o jeito que ele remou não é só sorte, também teve um mérito dele, né? Então ele continua na liderança do campeonato em situações completamente adversas. A gente vai comentar sobre isso. Exatamente, a gente vai comentar sobre muita coisa que aconteceu hoje em Imola. Obviamente vamos debater o que foi sorte, o que foi mérito de Lewis Hamilton nesta prova, mas tem muito dos dois, pelo menos a minha visão. Então vamos lá para passar aqui o serviço completo, né, desse GP da Emília-Romana. Max Verstappen da Red Bull foi o vencedor, Lewis Hamilton foi o segundo da Mercedes, Lando Norris da McLaren na 3ª posição, aí grande performance do nosso Landinho, 4º lugar para Charles Leclerc da Ferrari, 5º lugar para Carlos Sainz também da Ferrari, aí a Ferrari nos 2 carros no top 5, também um destaque dessa prova, 6º lugar para Daniel Ricciardo da McLaren, 7º Pierre Gasly da AlphaTauri, 8º Lance Stroll, na verdade o Lance Stroll terminou na frente, mas foi punido, 9º lugar Esteban Ocon da Alpine, 10º lugar Fernando Alonso também da Alpine, conseguindo seus primeiros pontinhos aí na Fórmula 1 nesse retorno, 11º Sérgio Pérez da Red Bull, né, para alegria de Helmut Marko aparentemente, 12º lugar Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 13º Kimi Raikkonen, que tinha pontuado, mas tomou uma punição, e a gente vai falar sobre essa punição aí, porque, meu Deus do céu. 14º lugar, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. 15º lugar, Sebastian Vettel. Ele abandonou ali no final, na verdade, mas como já tinha passado de 90% da prova, ele ficou na 15ª posição. Mick Schumacher em 16º com a Haas. E Nikita Mazepin em 17º. Terminou uma prova, parabéns, Nikita Mazepin, você é um escroto. E quem não completou a prova, Valtteri Bottas
George Russell e Nicolas Latifi, que bateu logo de cara, né? Nem começou a prova, o Latifi já tava beijando o muro. E não foi culpa do Mazepin, por incrível que pareça, foi culpa do Nicolas Latifi. Acho que isso é uma compreensão total aqui de todos na mesa. Senhores, no podcast sobre o GP do Bahrein e também no nosso último podcast sobre razões e emoções, eu tinha argumentado que a prova de Imola era um grande pente fino para a Red Bull, né? Porque tinha aqueles debates se a Red Bull tá com o melhor carro que a Mercedes. E a gente sabe, Imola é uma prova de pura velocidade, né? O motor faz diferença, a performance faz diferença. E se a Red Bull queria sonhar em brigar com a Mercedes de igual para igual, era fazer uma grande prova no final de semana. E fez, né? E foi fantástica. Verstappen logo de cara tomou a primeira posição, desde o sábado, na verdade, né? Pérez largando em segundo, né? O Hamilton feliz demais em conseguir superar as duas Red Bulls. Ele não esperava nisso, ele falou na entrevista após a classificação. John Rai, Red Bull chegou de vez, né? Se tinha alguma dúvida que esse ano ia ter briga, Red Bull chegou de vez para bater de frente com a Mercedes. Com toda certeza, Salaf. A Red Bull já desde a qualificação veio mostrando a que veio. Só não conseguiu a pole position para mim porque teve erros dos pilotos. Hoje teve até um comparativo antes da prova das voltas do Pérez e do Hamilton, e até, né, os dois primeiros setores o Pérez ia melhor do que o Hamilton, e aí no último setor, com um erro ali que o Pérez teve, acabou perdendo a pole position, e o Verstappen também errou na volta dele, na melhor volta dele. Então o Hamilton ficou com a pole, e na corrida o bom desempenho foi confirmado. Os dois carros muito bem, apesar dos problemas que o Pérez acabou enfrentando, e o Verstappen foi o cara que já no começo conseguiu controlar os ímpetos do Hamilton, e durante a prova também conseguiu ser muito rápido, abrir grandes vantagens mesmo ali com os problemas, safety car e bandeira vermelha e tudo que podia fazer com que se aproximassem dele. Ele conseguiu chegar e vencer com uma vantagem considerável. Então, belíssimo desempenho aí. A Red Bull, teremos eu ouso dizer, né, posso quebrar a cara aqui, mas ouso dizer que teremos aí um campeonato muito disputado, pelo menos entre Hamilton e Verstappen. Eu tava fazendo uma comparação, né, com as últimas temporadas da Fórmula 1. Ano passado, no GP da Hungria, a gente falou que acabou, né? Porque o Bottas ganhou a primeira prova, aí o Hamilton ganhou a segunda prova na Áustria, e na terceira prova o Hamilton ganha de novo, o Bottas não dá nem cheiro, e o Hamilton dispara, e já podia falar que já tinha acabado o campeonato. Em 2019, foi lá pela quinta, sexta prova, lá em Barcelona, né, que o Hamilton ganha, né? Antes disso, tava um empate em 2-2, né? O Bottas ganhou em Baku e na largada na Austrália, o Hamilton ganhou no Bahrein, e não me recordo, foi a terceira corrida, mas o Hamilton foi o vencedor. O Bottas ainda sai de Baku na liderança, mas depois o Hamilton ganha 3 provas seguidas e vai embora e acabou o campeonato. Então a gente tá na segunda prova falando que vai ter campeonato. Então eu tô feliz, eu espero que se mantenha isso. Gustavo Frigoto, imagino que também. Eu queria que você falasse um pouco, Gustavo, da prova do Verstappen, né? Ele largou já bem demais, assumindo a liderança, abrindo pro Hamilton. Aí depois toda a situação da bandeira vermelha, ele erra ali, né? Por muito pouco ele não roda sozinho quando tava atrás, safety car, né? Na relargada. Ele até brincou com aquilo no final, né? Tipo, foi uma maneira de preparar ali. E na relargada, ele em uma volta, ele já abriu 3 segundos pro Leclerc, né? Ele estava realmente muito rápido e conseguiu controlar muito bem a corrida. Como que você viu aí essa vitória do holandês, a primeira dele nessa temporada? Eu acredito, Salaf, que a conjuntura do fim de semana inteiro, isso foi uma previsão que eu creio ter acertado na semana passada, quando eu falei que a Red Bull seria superior, que o Verstappen ganharia a corrida justamente pela deficiência da Mercedes em tração, que é o principal problema da Mercedes comparado à Red Bull. A traseira do carro não para no lugar. E numa pista como Imola, que você tem muito ataque de zebra e muitas curvas rápidas de raio longo e que você precisa de uma tomada de direção rápida, a Mercedes entra bem na curva, só que ela não consegue sair. Eu acredito, inclusive, que isso tenha influenciado o terceiro setor melhor da Mercedes. Porque o terceiro setor, você sai da chicane, que é uma zona de tração, e depois dessa chicane, você entra no terceiro setor e você faz 2 curvas muito rápidas, onde tração não importa tanto, mas é você ter uma traseira rápida para você entrar. É aí que a Mercedes fazia diferença. Mas a gente viu, principalmente nas condições climáticas adversas, que o carro da Mercedes não consegue estabilizar a traseira. É por isso que o Bottas estava sofrendo tanto. Ele, que a gente já sabe que é um piloto que não tem o braço, no bom português, do Hamilton, e não conseguiu agressivar em nenhum momento com o carro, ficou completamente à mercê do carro,
enquanto o Hamilton conseguiu ainda numa estratégia alternativa depois dos erros, aquele erro que ele saiu do hairpin e que ele deu aquela batida no muro e voltou, eu não diria que foi um erro dele, sim um erro da circunstância, eu já explico por quê. Mas é difícil andar no limite com um carro que é difícil de guiar, e até um piloto campeoníssimo que nem o Hamilton aponta isso. E nisso o Verstappen soube usar muito bem do carro equilibradíssimo que ele tem nesse começo da temporada, principalmente na zona de tração, para conseguir dominar nas circunstâncias da chuva. Por mais que o Hamilton sim vinha conseguindo tirar essa diferença em alguns momentos da corrida, o Verstappen conseguiu ter a maturidade para dominar a situação muito bem, e foi uma estratégia acertada também, né? A gente via o Hamilton o tempo inteiro no limite, tentando tirar essa diferença para o Verstappen, que é um piloto muito bom de condições adversas, com um carro que está ajudando agora também. E nesse desespero, digamos assim, ele acaba saindo do trilho, né? Depois eu vou explicar melhor sobre isso, mas foi uma atuação exemplar do Verstappen, ao mesmo tempo que, por mais que teve erros, a atuação do Hamilton, a recuperação dele foi fenomenal também. A gente sabe que com esse carro da Mercedes é difícil você sair recuperando o grid, e ele foi muito bem, considerando os danos que ele teve embaixo do carro no começo da corrida, atacando a lombada da primeira curva, né, na disputa com o Verstappen, que foi coisa de corrida, foi até mais um erro do Hamilton, eu digo. Você lembrou uma coisa que eu esqueci de falar, que foi a questão da chuva, né? E toda a questão da chuva gerou uma apreensão na gente, né? Basicamente todos os pilotos largando de pneu intermediário, só os carros da Haas, o Ocon e o Gasly com pneu de chuva forte, mas isso eles trocaram rapidamente, tanto que o Mick Schumacher conseguiu rodar sozinho e bateu, perdeu a asa dele. Ainda teve que dar uma volta inteira, umas 2 voltas, porque o pit estava fechado justamente por culpa dele, né? Então ele teve que ficar lá um tempão correndo sem asa. Fica esse destaque pro Mick Schumacher, né, que conseguiu não escapar sem asa, mas tudo bem que estamos em safety car. Mas fica o destaque aí para a chuva. E eu queria até apontar uma coisa com você, Gustavo. Essa questão da disputa foi quando o Hamilton e o Verstappen, nessa aproximação, o Verstappen estava desesperado, porque via que o Hamilton estava dando mais rápido, tirando tempo, e ele falava, tem que botar o slick. E a Red Bull estava olhando, porque ali tinham 4 pilotos que tinham botado o slick, ou 3. O primeiro tinha sido o Vettel, aí depois vieram os 2 carros da Haas, e aí depois veio o Tsunoda. E a Red Bull tava passando. Quem botou slick não tá andando rápido. E aí o Verstappen meio que bate. Aí o Tsunoda dá uma volta de slick e ele chama o Verstappen. Você acha que faltou a Red Bull confiar no potencial do carro para chamar antes, né? Tanto no sentimento que o Verstappen tava ali, né, sentindo, como que você viu ali essa troca que foi tão importante até pro Verstappen voltar a dar mais rápido que o Hamilton, né? Porque a gente viu que logo depois que o Verstappen bota, todo mundo vai botar slick, né? Fica o grid inteiro com um pneu slick, já com a pista mais seca. Não, acredito que a Red Bull acertou. Até porque se fosse numa situação contrária, que o Verstappen fosse o caçador, aí eu entenderia você fazer um undercut com uma estratégia de pneu diferente. Mas é que nem o Jafone falou nos comentários, né? E o Reginaldo também frisou. Quando você é o líder, você meio que acompanha a estratégia do segundo, só se defende do possível undercut dele, e daí você se mantém numa zona de segurança, porque em pista adversa não tem por que você, liderando a corrida, você arriscar colocar um slick. Beleza, eu confio no taco, confio no grip do carro, o piloto precisa ter esse feeling. E isso às vezes vai independente do outro estar virando, conseguindo aquecer o pneu do carro ou não. Mas a questão é que ali seria, na visão dos engenheiros da Red Bull, muito arriscado, e eu concordo com eles, tanto é que o resultado da corrida favoreceu, né? A gente viu que foi uma estratégia boa da Red Bull esperar um pouco mais no fim das contas. Poderia ter sido um pouco mais rápido naquele momento? Sim, poderia, mas a gente vê um Hamilton que estava virando mais rápido quando pegou o slick, só que no tempo que ele precisou sair um pouco do trilho para ultrapassar retardatário, a gente viu que o carro não parou. Pode até ser um pouco mais rápido, mas é completamente arriscado. Por isso mesmo que eu não boto a culpa do Hamilton, porque você ter que sair do trilho com o pneu slick, com a pista molhada dos lados, esquece, o carro não para. Foi um incidente de corrida. A gente vai falar sobre o Hamilton, só queria pontuar, né, que o Verstappen foi antes do Hamilton, né, que o pessoal da transmissão, o Reginaldo Leme e o Max Wilson, na hora eles ainda falaram, né, opa, ele tá fazendo o inverso, né,
E tanto que o pessoal ainda ficou assim, parece que o Hamilton vai voltar na frente. Mas o Hamilton fica preso ali no pit stop, né? Faz o pit stop lento, né? Demora 4 segundos para sair e o Verstappen volta na frente. Mas tem esses pontos. Só para fechar o assunto Red Bull, teve outra coisa que movimentou o final de semana, que foi a questão Helmut Marko Pérez, né? A gente vai falar sobre o Hamilton, mas eu acho que vamos aproveitar para finalizar aqui a Red Bull. O Pérez, na sexta-feira, ele bateu com o Ocon no treino livre, né? Essa imagem até demorou para sair. E o Helmut Marko foi preciso, a culpa foi do Pérez, né? Ninguém tinha visto a imagem direito e ele botou a culpa no Pérez. E aquilo já virou aquele mal-estar, né? Pô, o cara mal chegou, o Helmut Marko já tá atacando pedra, parece que o Helmut Marko tá louco para que a Red Bull volte a apostar nos pilotos da casa, que é uma política que ele defende, a gente sabe, e que ele também taca pedra nos pilotos da casa, vídeo que ele já fez com o Gasly. Aí o que aconteceu? Pérez em segundo lugar, todo mundo falando, Helmut Marko, um abraço, um beijo, otário, trouxa. E aí hoje, o Pérez indo ali na quebra dele, né, perdeu posição aí na largada, e ali quando ele tava ali para voltar a brigar pelo pódio, ele roda sozinho e cai pro final do grid, tanto que termina na 11ª posição. João Rai, como que você vê essa situação do Pérez com o Helmut Marko? Você acha que o Pérez tem cabeça para aguentar esse velho ranzinza? Pois é, o Helmut Marko é muito mala, né? Nos bons termos falando aqui, muito mala, muito chato, não dá tempo. 2 corridas ele já tá indo em cima do Pérez, então não tem como você avaliar o trabalho em 2 corridas. Eu vi gente já querendo falar, mas cobravam mais do álbum no começo do ano passado, ficavam caindo em cima do álbum e agora ficam passando pano pro Pérez. Mas, poxa, 2 corridas, você querer falar tudo isso, eu acho que é muito complicado. Acho que a gente tem que esperar, sei lá, até o meio do ano ali, com mais corridas acontecendo, para poder falar, não, aqui temos aqui a tabela, o álbum fez tantos pontos, o Pérez fez tantos pontos. O Pérez foi assim, o álbum foi assado, ou o que quer que a gente queira fazer um comparativo. Mostrar, sei lá, a distância do Pérez pro Verstappen, do que o álbum tinha pro Verstappen, não sei. Mas eu acho que é muito cedo, o Pérez errou, teve essas falhas aí, as condições adversas também atrapalharam, principalmente aí na corrida. A gente viu muita gente rodando, então não foi exclusividade do Pérez ter esse erro. Mas ainda é cedo para dizer se o Pérez, né, foi um erro aí. O Helmut Marko acaba colocando essa pressão desnecessária. Acho que deveria ter olhado para o passado, feito uma autoanálise aí dos erros que ele já teve com pilotos e dar uma folga aí, deixar para o Christian Horner coordenar o pessoal ali, que eu acho que ele é um pouco mais paciente do que o Helmut Marko. E aí, Gustavo Frigoto, como que você vê essa questão aí do Helmut Marko com os pilotos da Red Bull? Você acha que vai ser um ano de DRs entre Pérez e Helmut Marko? Eu acho que temos um velho senil, né, na Red Bull no momento, porque isso não dá certo, cara. Isso em qualquer equipe não dá certo. Você já chegar colocando pressão, é muito difícil você ter pilotos que aceitam isso de bom grado chegando numa equipe nova. Que o psicológico fica 100%, você ter essa pressão interna. Uma equipe serve para te apoiar, mesmo nos momentos difíceis. Falar, não, a gente vai conseguir recuperar isso foi uma corrida ruim, mas a gente sabe do teu potencial, porque realmente, você chegar numa equipe nova, com um carro que teoricamente está dando pinta que nessa pista foi o melhor do grid, mas você ainda não está 100% familiarizado com o estilo de pilotagem dele, ter que correr nessa situação, e ainda mais com a pressão do Verstappen estar em primeiro e ele estar em quarto, eu entendo que na cabeça do Pérez voou 1000 parafusos ali durante a corrida. E ele cometeu alguns erros. A gente vê isso talvez como um ponto fraco do Pérez, algo que ele precise melhorar. Porém, é realmente muito cedo para falar que ele não está fazendo um bom trabalho, a gente precisa trocar de piloto. Eu acredito que nas próximas corridas ele já está começando, ele já se aproximou, já bateu o Verstappen em classificação, por mais que o Verstappen errou, mas enfim, está andando perto. A gente já vê isso, pelo menos ele conseguiria se manter ali na faixa de 2 décimos atrás do Verstappen, e para a segunda corrida seria muito satisfatório se o Verstappen tivesse dado a volta perfeita dele. Então, se ele manter essa média de 2 décimos atrás do Verstappen, já vai ficar muito mais perto do que qualquer outro companheiro de equipe desde o Gasly ficou. Então, essa é uma questão que também precisa ser vista pela galera da Red Bull. O Pérez, a longo prazo, vai ser sim um adendo bem importante para a Red Bull, principalmente no campeonato de construtores.
Ainda está um pouco difícil essa aclimatização, mas eu acredito que o Pérez sim vem com tudo para pontuar. A gente pode ver 2 Red Bulls no pódio em algumas corridas do campeonato. E fica o lamento aí, porque se o Pérez chega ali na 4ª, na 5ª posição, né, no mínimo, nessa prova, a Red Bull ficaria na frente no campeonato de construtores, né? Fica esse detalhe, né? A diferença ali está na casa de menos de 8 pontos. Eu fechei sem querer na hora que eu ia falar qual que era a diferença aqui, inclusive. Você está em 7 pontos, ou seja, o Pérez podia chegar em 6º, que a Red Bull estaria na frente, né? O Reginaldo Leme frisou isso várias vezes. Se a Red Bull termina essa corrida na frente, essa é a primeira vez na era híbrida que a Red Bull ficaria na frente da Mercedes no campeonato de construtores, ou seja, algo bem interessante. Falando em Mercedes, vamos enfim agora falar sobre a questão do Hamilton, né, o João Rai, porque ficou um debate na internet, né, porque algumas pessoas falaram, nossa, o Hamilton tem sorte, e aí tava achando que o pessoal tava falando que o Hamilton tem sorte porque ele saiu de 8º para 2º, não foi por isso. Mas como que você viu ali aquele golpe do Hamilton? Eu acho que o mais impressionante para mim, além dessa ultrapassagem, foi a forma como o Hamilton sai. Porque ele tem uma paciência incrível para sair daquela situação, né? O Gustavo já descreveu ali que ele saiu do trilho, escapou, bate no muro, além do fato dele ter corrido a grande stint inteira da prova com um pedaço da asa, né? Um pedacinho da asa solto. Eu até achei que ele ia perder rendimento. Até reclamei ele não ter parado no safety car do Latifi, né? Porque era uma chance para ele trocar. Não, ele continuou e mostrou que aquilo não era nada realmente. Mas a forma como ele sai, ele tem toda a paciência do mundo para olhar, calcular, dar uma ré, ver que não vai dar uma ré do outro jeito e sair. É mente de campeão, né? Ali aquela saída, né, Johan? Exatamente. O Hamilton, o pessoal fica jogando, é sorte de campeão e tal. Logicamente, eu acredito que tem um pouquinho disso, mas o resto é todo o trabalho, experiência e habilidade que o piloto tem, porque parecia perdido. Chegou a mostrar nos gráficos da Fórmula 1 o número de abandonos do Hamilton, como se ele tivesse já para abandonar. Foram, sei lá, 20 e poucos abandonos na carreira dele, se eu não estou enganado. Então, já estavam dando como ele perdido. E ele achou ali a tração perfeita, como você disse, tentou de um jeito, tentou do outro, mexeu ali no volante, não sei mais o que ele conseguiu fazer ali, e achou a tração de algum lugar, fez aquela ré toda ali, foi tudo de ré para sair e continuar. Perdeu um tempo enorme, mas aí que apareceu o fator sorte de ter o safety car e bandeira vermelha e ele poder recuperar esse tempo perdido, porque senão ficaria bem insustentável dele chegar entre os primeiros, e aí depois ele escalando. E mesmo antes, quando você falou que ele estava ali com essa danificação na asa, ele chegou a fazer a melhor volta para cima do Verstappen. O Verstappen estava preocupado já com os desgastes dos pneus, e o Hamilton chegou ali e meteu a melhor volta no meio. Então é um cara que consegue tirar tudo do equipamento, mesmo não tendo o melhor carro do final de semana. Então é impressionante, de novo, o que o Hamilton nos ensina, o que o Hamilton nos mostra, né, só. Exatamente. Gustavo Frigoto, você já tinha visto alguém voltar de ré pra pista como o Hamilton voltou, que achei espetacular. E outra coisa, né? É sorte, né? Quando o piloto ele tem que ir pros boxes, né? Trocar a asa, como foi o caso do Hamilton, e tem o safety car. E aí já não basta o safety car, ele toma uma volta, né? Essa volta que ele deu ali todo destroçado pra chegar nos boxes. E tem uma bandeira vermelha e ele vê que é um luck dog, basicamente, da prova. Isso é muita sorte de campeão, né? O cara realmente tem estrela e, obviamente, depois ali, pra sair de 8º, na verdade 9º, né? Mas porque o Raikkonen deu uma ajuda. Mas de 8º pra 2º ali tem sorte, mas aqui também tem campeão, aqui também tem braço, né? A maneira como ele chega no Ricardo, no Sainz, que ele chega de forma muito rápida, né? Até mesmo a briga dele com o Norris mostra isso. Cara, teve tudo, né? Teve tudo para ser uma corrida praticamente desastrosa. Primeiro, eu acredito que ele colocou muito para arriscar ali na atenção de putz, o Verstappen, se ele... É porque a gente sabe que o carro da Red Bull para essa semana ele estava mais forte que o da Mercedes, então precisaria de algo a mais se o Verstappen tomasse a ponta. Então ele foi com tudo mesmo para a primeira curva para tentar ganhar posição, chegou a emparelhar do lado a lado, mas Verstappen sendo Verstappen, ele ia usar o traçado inteiro para conseguir fechar o Hamilton. Então era óbvio que aquilo poderia acontecer. Poderia danificar ainda mais a parte do assoalho do carro, né? Até que foi pouco. Ali ele se pendurou nas salsichas, os carros de turismo usam isso e às vezes quebram a suspensão. Imagina o de Fórmula 1 que faz também. Então o Hamilton se livrou dessa safa até.
soube controlar também, né? Ter experiência de passar com o carro reto numa situação dessas. Mas ele depois estava num ritmo de corrida muito bom, considerando que ele teria alguns danos no assoalho e estava começando a tirar a vantagem da Red Bull, que era muito boa no começo do stint, ou quando esquentava o pneu muito melhor que a Mercedes. Os pilotos tinham que vir ali no fio da navalha para não deixar a traseira se perder, que é a característica do carro. E após o erro, né, ou a desventura, digamos assim, realmente é muito difícil você manter a calma nessa circunstância e conseguir colocar ré, porque o carro de corrida tem uma série de entraves no sistema eletrônico e na embreagem para você conseguir dar ré, então nem sempre é fácil achar ré. Ali tem o sistema de pedal shift, o sistema que a gente chama de power shift, que limita eletronicamente a marcha, né? Então não é qualquer botãozinho, é difícil engatar ré no carro. Ir com calma, respeitar todas as delimitações da pista e de gente vindo, não ficar fora do regulamento e ainda conseguir recuperar do jeito que ele recuperou. Sim, as circunstâncias da corrida favoreceram ele, porque o safety car, né, a bandeira vermelha que ninguém esperava, entrou no momento certo e ele soube se aproveitar disso como um campeão, né? Ou seja, qualquer oportunidade que o cara tem de chegar na frente, ele vai lá e faz o trabalho. É o que um campeão precisa, não tem jeito. O Verstappen, por exemplo, na semana passada, teve a oportunidade de ganhar a corrida. Seja por equipe ou não, ele não conseguiu ganhar a corrida. Já o Hamilton aproveitou tudo que tinha, mesmo com os erros dele. Exato, o Hamilton ali tirando tudo do carro, né, mesmo com erros, mesmo com problemas. E também fica aqui um destaque, né, esse duelo que o Hamilton e o Verstappen fizeram pela volta mais rápida ali no final da prova foi espetacular, né? Cada um tirando, e foi justamente esse pontinho ali que fez a diferença para o Hamilton estar na frente do campeonato de pilotos, né? Foi um duelo muito legal entre os dois. Agora vamos falar da polêmica da prova, que foi a batida entre Russell e Bottas. O primeiro destaque que eu tenho que fazer é que a gente está falando disso com o Bottas sendo ultrapassado pelo Russell de Williams. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui. Se a gente está falando que o Hamilton com os problemas consegue virar o absurdo, o Bottas com problemas fica para trás, né? Isso é muito complicado. Porque o Bottas tomar pressão do Russell de Williams, por mais que o Russell seja o baita piloto que é, a gente sabe que o Russell não é um cara que consegue mostrar o potencial que ele tem com uma Williams. Não é todo carro que ele consegue botar pressão, não é todo carro que ele chega ali no fundo do grid e ultrapassa. Óbvio que tem as condições diferentes, ele largou muito bem, foi um ótimo qualifier da Williams, né? O Russell largando na 12ª posição, o Latifi em 14º, né? O Latifi conseguindo passar pro Q2, né? Os dois carros da Williams passando pro Q2. O Latifi acabou estragando a sua corrida logo na primeira volta, né? Rodou e depois voltou de maneira totalmente displicente para a corrida, né, voltou na frente do Mazepin e fechou o Mazepin, né? Por incrível que pareça, o Mazepin não teve culpa no acidente que ele se envolveu, um momento raro na história da Fórmula 1. Mas o Russell chega ali para ultrapassar, tá com o DRS aberto, tá indo. O Bottas dá uma ciscada ali, se podemos dizer assim. O Russell parece que se assusta, vai pra grama, roda e bate com tudo no Bottas. Os dois vão pro muro, bem na tamburela ali, rodam. O pessoal falou que a culpa era do Sniper, que tava ali, né, de olho ali, em quem ia a ser atingido dessa vez. João Rai, como que você viu aí o acidente? Foi uma imagem até assustadora, né, mas como que você viu aí esse acidente entre Russell e Bottas e o pedala Robinho ali que o nosso glorioso George Russell deu em Valtteri Bottas? Foi uma briga que, como você disse, que a gente não imaginaria que fosse acontecer. De uma Williams com uma Mercedes, mas o Bottas não vinha num dia bom, e na volta 30, já na metade da prova, quase os dois se encontraram, a pista molhada, ali numa das retas, e o que você falou mesmo, que as imagens também, assim, não teve uma imagem exatamente boa. Teve uma imagem mais traseira ali do carro do Raikkonen, se eu não estou enganado, que mostra um pouco melhor, mas dá para ter uma ideia de que realmente o Bottas fez um movimento para a direita e isso acabou atrapalhando o Russell ali, ele reagiu e acabou rodando e batendo. Então, de certa forma, seria um pouco de culpa do Bottas de ter forçado um pouco o espaço, mas ao mesmo tempo um incidente de corrida. O Gustavo pode falar melhor do que eu depois, mas eu acho
que foi estranho, foi um incidente que fica mostrando mais as desigualdades de qualidade, talvez, dos pilotos, e que são o futuro da Mercedes. Às vezes a gente esquece que o Russell é um dos pretendidos para substituir justamente esse lugar do Bottas, ou o Hamilton, se ele se aposentar em breve, o que ficam aí muitas interrogações, né? Mas fica mais por isso, talvez, do que exatamente pelo incidente. Se fossem outros dois pilotos mais aleatórios, talvez não tivesse essa discussão toda, né, em torno do acidente. E depois das cenas lamentáveis que aconteceram, que o Russell foi lá tirar satisfação, ficou bravo jogando coisa lá, e aí foi tirar satisfação do Bottas, mostrou o dedo do meio para ele, e aí ele chegou e deu um tapa no Bottas e saiu andando. Depois o Bottas ficou lá sentado refletindo sobre a vida perto da pista, e o Russell saiu pistola pra lá. Então acho que foi um acidente que rendeu mais por essas duas personalidades que estão meio envolvidas do que exatamente pelo acidente. Teve várias questões, e também o Toto Wolff ainda brincou, né? Obviamente que o Toto Wolff puxou pro lado do Bottas, né? Falou que o Russell, se quer chegar dessa forma até a Mercedes, ele não vai conseguir. Até deu uma brincada falando que ele fica mais próximo da Fórmula Renault do que da Mercedes com esse tipo de acidente. O pessoal da Fórmula Renault, inclusive, disse que Toto Wolff pode mandar a proposta que eles aceitam, o Russell por lá. Gustavo Fregoto, o povo quer saber. Você, que é um cara que a cada 10 áudios falando sobre Stock Light ano passado, em 11 falava que alguém fechou você numa reta, numa curva. Já ficou bravo comigo, mas algumas vezes você sempre falava, pô, o cara me fechou ali. Teve realmente vezes que te fecharam mesmo, e eu tenho que concordar com você. Mas e ali? De quem foi a culpa? Você está com o George Russell? O Bottas errou? Ou foi o Russell que foi juvenil? Ou não foi culpa de ninguém? Acontece, coisas da vida, como já diria o cantor Belo. Em minha defesa, não foi choro, não. Vejam as minhas onboards para ver o quanto que eu tomei de fechado no passado, tá? A minha situação foi complicada, meu carro era um alvo, né? Mas sempre quando eu analiso um incidente desses, eu tendo a tentar me colocar no cockpit, na visão do cara pilotando, tentando simular mais ou menos o ponto de vista dos dois pilotos, tanto do Russell quanto do Bottas no cockpit, principalmente analisando o comportamento do carro deles e o que eles enxergam. Claro, vendo de fora, mas a gente que tem uma ampla experiência de pilotagem já consegue se imaginar um pouco na situação, por mais diferente que seja o carro de corrida. Até eu, porque eu andei de Fórmula 3 por algumas corridas e sei como é o campo de visão de um Fórmula. Esse dos últimos tempos é um dos incidentes mais complicados de se analisar, de colocar a culpa em alguém ou não. Os dois têm culpa, ao mesmo tempo que, em pensamento mais longo, os dois não têm culpa. Tipo Schrödinger, assim, é uma coisa louca. Porque eu, na verdade, eu daria um pouquinho mais de culpa do Bottas, porque, como piloto, primeiramente, eu não conseguiria fazer isso. Você tá a 330 por hora, tá chovendo, e por mais que ele deixou espaço pro carro do Bottas, um carro pro carro do Bottas caber certinho ali, deixou. Só que o cara, com um piloto do lado, chegando a mais de 30 por hora mais rápido que o DRS, e ele vai para a direita praticamente no momento que ele está passando, o cara de trás na velocidade muito alta, que ele está muito mais rápido que o outro carro, ele vai no reflexo mesmo. Ainda mais nas condições que estava, na chuva que estava. Independente se deixou um pouco de espaço ou não, ele mudou de direção completamente em cima da hora. E aí é claro que o piloto treinado a ter um reflexo rápido vai fazer isso. É uma manobra que teoricamente é desleal pra caramba. Só que eu também entendo o susto do Bottas. O Bottas também teve a reação rápida porque ele provavelmente teve o spray. E a velocidade que o Russell chegou foi muito rápida. Então ele olha para o retrovisor, vê um negócio chegando e ele dá um movimento, é uma reação espontânea de pilotagem. Ele não chegou a fechar tanto. Então eu colocaria 75% da culpa do Bottas e 25% da culpa do Russell de, no reflexo dele, não ter conseguido ir nesse espaço de um carro que ele tinha e colocar a roda na grama. Foi um incidente muito rápido,
e que nas devidas proporções praticamente foi um incidente de corrida, mas eu ainda colocaria o Bottas como mais culpado, porque foi ele que deu a fechada. É isso aí, então, Gustavo Frigoso está no Team Pedala Robinho, né, no Team Dói, um tapinha não dói, né, uma bela cantiga pro Russell. Eu gostei do Bottas, né, quando a Mariana Becker perguntou o que o Russell falou pra você, ele falou, não entendi. Então, não entendeu. Aquela amenizada, né, para não gerar mais polêmicas, né, entre ali os pilotos da Mercedes. Mas fica esse destaque, foi grande polêmica da prova, né? Causou a bandeira vermelha, causou a interrupção. E também um destaque, né, que o Russell estava envolvido nas duas peripécias dos carros da Mercedes, né? No abandono do Bottas e também do Hamilton, porque o Hamilton se abandonou ali quando foi dar uma volta no Russell, né? Fica esse destaque. O Bottas quase tomou mais uma vez uma volta do Hamilton, né? Então, Bottas aí sempre andando perto do Lewis Hamilton, como ele prometeu no Netflix, só não disse em que circunstância, mas estava perto. Enfim, vamos agora falar sobre quem fechou o pódio, que foi um menino que tá dando o que falar, né, o Lando Norris. A gente estava esperando que o casamento do motor McLaren e Mercedes fosse se mostrar pelo Ricciardo, né? Acho que era a grande expectativa de todo mundo, né, que fosse o Ricciardo que ia dar essa tônica de como os motores se encaixaram. Mas foi justamente no Norris, né, que a gente está sentindo mais confiança disso, né? Nessa corrida de hoje no caso no domingo, né, a gente está gravando domingo à noite esse podcast, ele mostrou isso, e também no Bahrein, né? No Bahrein ele terminou na 4ª posição, à frente do Ricciardo. Então, João Ryan, como que você vê o Norris que ficou bastante frustrado, né? Por não ter conseguido brigar pela pole, né? Ele que estava até um favorito pela pole no sábado, né? Chegou a fazer tempo para isso, mas ali, no final, teve uma volta deletada naquela circunstância bizarra que a gente não consegue entender, né? De volta deletada, porque teve umas voltas que ele claramente passou fora da linha e não foi deletado. Daí, na que pareceu que ele não tinha passado da linha, foi deletado. Né, ficou estranho, mas ele ficou muito frustrado e deu a volta por cima, fez uma corridaça, né? Pois é, esse problema da linha aí vai se alongando por provas, e eles até colocaram aquelas barreiras, não sei como que chama aquilo, parece um mini quebra-molas ali que eles colocam no lado, numas curvas e tal, mas não adiantou muito, porque nas outras que eles realmente saíram não tinha isso. Então, qual o sentido de colocar? Não entendi também, mas muito estranho, realmente, como você disse. E na corrida ele foi realmente muito forte, um cara que estava sempre puxando, sempre indo para cima, e despontou ali como um candidato forte, até para brigar pela vitória ali nas largadas e tal, mas acabou não conseguindo também acompanhar o ritmo, principalmente, né, do Verstappen, depois perdeu um pouco mais de rendimento ali com os pneus e tal, mas ele consegue ter ali o máximo que é possível ter quando você não tem o Bottas e o Pérez na briga, que é o 3º lugar. Então ele conseguiu isso, foi o melhor do restante, digamos assim. Foi melhor do que a própria Ferrari, que fez um final de semana interessante, que depois poderemos falar. Mas, de novo, sendo consistente no sentido de que também na primeira corrida foi bem, um 4º lugar, como o Salf disse, agora um 3º. E vai galgando esses passos que a gente falou também de ter a McLaren como realmente a 3ª força. Esse casamento do motor Mercedes com o carro que já tinha sido muito bem feito, vem dando resultados, e o Norris talvez indo melhor, né, tentando achar uma justificativa assim, por ser realmente o piloto que já estava antes, e o Ricciardo esse recém-chegado na equipe. Então isso pode estar fazendo alguma diferença, mas lógico, o talento do Norris não pode ser desconsiderado. E um primeiro pódio com 2 ingleses britânicos desde 2012, quando o Hamilton e Button foram pro pódio. Então, uma coisa também significativa aí para Lando Norris. Exato, e o primeiro pódio, né, do Norris, vamos dizer assim, na pista, porque ano passado ele pegou o pódio na Áustria, mas foi devido à punição do Hamilton, né, ele terminou na 4ª posição, mas óbvio que teve aquela volta fantástica, né, que ele tira ali basicamente 1 segundo, né, para terminar abaixo dos 5 segundos do Hamilton e ir para o pódio famoso Senna 7. Gustavo Frigoto, como que você viu aí? Norris eleito piloto do dia, ele deu até uma suadeira pro Hamilton passar ali, por mais que o nosso glorioso DRS, né, essa praga maldita, que acaba com as disputas muitas vezes, por não ter uma questão de estratégia como é na Stock Car, né, que você tem um botão de ultrapassagem e você tem que calcular, né, você não pode sair gastando igual um louco. No DRS você pode abrir o DRS igual um louco, não dá em nada. E isso acaba com muitas disputas, mas ele deu uma suadeira no Hamilton ali, né, pro Lewis passar, uma grande prova do Landinho, né. Inclusive aí, isso é uma coisa que a Fórmula 1 devia pensar, né, abolir o DRS e colocar um botão de ultrapassagem, pelo amor de Deus, né? Que nem aquele meme do Thiago Alves. Mas
A questão é que realmente o Norris está fazendo um ano muito bom, né? Eu preciso reconhecer isso, por mais que ele tenha tido comentários ultimamente que eu não me apego muito a esses comentários. Porém, em termos de pista, realmente ele está mostrando por que ele dominou as categorias de base do jeito que ele dominou. E isso é um sinal de alerta para o Ricciardo, né? Ricciardo agora é equipe nova, teoricamente chegaria para liderar, para conduzir os trabalhos da equipe e está começando o ano andando razoavelmente atrás já, né? A experiência dele nessas circunstâncias difíceis de corrida poderia fazer a diferença e, na verdade, foi a juventude do Norris e o talento que fez a diferença ali na McLaren. A gente vê outro piloto experiente, assim como no caso do Pérez, tendo um pouco de dificuldade de se adaptar ao novo ambiente. A Fórmula 1, com essa garotada talentosa pra caramba, nova, chegando já ambientada na equipe e com a mão do carro, a galera experiente, que é muito boa também, tá penando atrás para recuperar o prejuízo, né? Isso é bem complicado até para a mentalidade desses nomes, que a partir do momento que ficam atrás desses jovens talentos vão perdendo um pouco de valor do mercado, vão perdendo prestígio em comparação aos seus companheiros de equipe. Então, é um sinal de alerta. Ricciardo e Pérez precisam reagir de certa forma. Voltando a falar da corrida do Norris, ele teve uma corrida muito constante. Ele até foi para cima do Hamilton no momento da relargada, né, que ele estava com os pneus vermelhos. A McLaren, que fez a estratégia de colocar os macios tanto no Norris quanto no Ricciardo, mas é um pneu que gerou dificuldades ali do meio para o fim da corrida, se desgastou mais que os médios, obviamente, e daí para o Norris foi segurar com certa até maestria para o carro que ele teve ali, que não era comparado nem nas circunstâncias ao do Hamilton, e ele conseguiu fazer uma corrida muito boa, recompensando e tirando um pouco o foco do erro que fez com que ele não largasse em terceiro na classificação. É isso, então. O João Reis quer comentar alguma coisa? Só um pequeno detalhe que lá no começo da corrida o Ricciardo deixou o Norris passar ele e isso abriu um pouco do caminho para que ele fosse mais rápido. Ele vinha já com mais constância, então essa ultrapassagem permitiu que ele deslanchasse na prova. Tem gente que até questionou, mas jogo de equipe assim, por que nessas posições de jogo de equipe? Mas realmente a gente viu que isso iria segurar a corrida do Norris, até o próprio Ricciardo deixou passar sem delongas, porque ele realmente não tinha nem perto o ritmo do Norris nesse ponto da corrida. Exato, foi algo que até a McLaren viu, né? A McLaren ainda esperou um pouco ainda para dar nisso, né? Para não cometer nenhuma injustiça, né? Mas esperou ali umas 3, 4 voltas para ver. O Norris está realmente andando mais rápido que o Ricciardo. Daniel, por favor, abra e realmente o Norris passa e já abre 3 segundos logo de cara. Agora, para entrar nos nossos grandes finais aqui, eu vou passar uma perguntinha para cada um. Vou começar com você, Gustavo Frigoto, porque teve uma situação pós-prova que foi horrorosa, na minha opinião, que foi a punição do Raikkonen. O Raikkonen foi punido nada mais, nada menos, porque ele não relargou no lugar que ele estava antes. Só que ele não ganhou posições, ele perdeu. Ele conseguiu ter o grande êxito de ser punido por perder posições, né? Porque ele rodou, né, naquela volta de aquecimento, foi para a grama. O Hamilton, o Tsunoda e o Stroll, se eu não estou enganado, passaram ele. Ele larga em nono, né? Ele estava em sétimo. Não, foi só o Hamilton e o Tsunoda. Ele larga em nono, estava em sétimo. E aí, em vez de a Fórmula 1 considerar, não, vai lá, bota 30 segundos dele, tira ele da pontuação, né? O Alonso vai para a pontuação. E ele fez uma grande prova, o Raikkonen, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ver a onboard dele, mas basicamente ali nas 15 voltas finais, ele ficou com o Ocon a menos de 1 segundo dele, ou seja, o Ocon estava com DRS. E tinha uma filinha ali que tava todo mundo junto, que era ele, Ocon, Alonso e Pérez. E ele segurou todo mundo até o final da prova. Como a Alfa Romeo, uma grande prova do Raikkonen. O Giovinazzi também estava fazendo uma boa corrida, mas ele foi atrapalhado ali por um problema no freio, teve que fazer uma segunda parada e ficou lá para trás. Mas como que se viu essa punição pro Raikkonen? Fez algum sentido para você isso? Porque para mim não tem sentido algum, e não tem sentido algum a direção de prova não entrar em contato e avisar pro Hamilton, deixar ele passar antes da relargada ali, mesmo que fosse 10 segundos correndo, porque óbvio que a Alfa Romeo não ia falar pro Raikkonen fazer isso, visto que o Pérez foi punido por fazer isso, né? Porque num safety car do Latifi, o Pérez roda, sai e ultrapassa o Ricciardo e o Norris, se não me engano, né, que estavam na frente dele, e aí ele é punido por isso. Como que você viu essa situação aí? Que beira o ridículo, na minha opinião.
Eu acho que foi uma questão muito mais de interpretação do regulamento também, da própria equipe não ter avisado, uma própria interpretação, até mesmo da direção de prova, ela não poderia avisar a equipe porque isso não cabe à direção de prova, né? Porque cada equipe faz parte da competição, cada equipe ler o regulamento e interpretar do jeito que considerar melhor para cada estratégia. Mas realmente, considerando a corrida e considerando prejuízo ao piloto, foi uma coisa difícil de engolir. Eu, na minha carreira, nunca tive uma punição parecida com o que eu vi. O Raikkonen, realmente, se ele não tem reação, ele devia estar furioso dentro do carro, devia estar xingando marimbondos, depois dessa decisão, porque realmente foi uma corrida muito boa dele, e eu concordo com a indignação. Eu acredito que foi uma corrida excelente dele, mas acredito também que a equipe poderia ter interpretado melhor essa situação e ter diagnosticado isso e passado a informação para o Raikkonen. A direção de prova, por regulamento, ela não pode interferir ou comunicar nessa interpretação. Não, o que aconteceu, até para deixar claro, até a Débora, que é a Débora do Boletim do Paddock, que é grande fã da Alfa Romeo no Brasil, ela falou que a direção da Alfa Romeo, logo que o Raikkonen sai da grama, pergunta para a direção de prova, justamente por essa questão do Pérez. Mas só que, como estava ali faltando 10 segundos para a relargada, a resposta só vem depois, né? Se ele ia ser punido por largar atrás. Mas é uma questão que o regulamento não faz sentido você punir um piloto que já está prejudicado. Essa é que eu vejo a pressão. Ele já se foi prejudicado quando aconteceu. Então, ficou uma questão meio estranha. E o pior ainda é que demorou 2 horas, né, para sair essa punição. Eu até achei, porque apareceu lá que estava em investigação. Aí até a Fórmula 1 demorou para soltar aquele resultado final, principalmente no Twitter, né, que eles soltam logo depois da prova. Ainda demorou bastante. Eu pensei, opa, então finalizou a investigação, não tem nada. Aí lá, 2 horas da tarde, saiu que o Raikkonen foi punido. Tanto que muita gente nem fez questão de explicar, só falou, ó, ele foi punido por irregularidade na relargada. Mas qual foi a irregularidade que o Raikkonen cometeu na relargada, né? É uma questão, eu sei que os senhores querem falar, mas aí discorrem rapidinho pra gente tocar em outros pontos da nossa pauta. Teve alguém comentando também que a diferença do Pérez pro Raikkonen seria o tipo de relargada, que uma foi parada e a outra não foi. Mas o que não faz nenhum sentido, né? O que não faz nenhum sentido pra uma ser diferente pra outra, não, né? É totalmente sem sentido pra mim. Gustavo, você queria falar mais uma coisa pra concluir esse assunto? É a questão do Delta, né? A gente vê no safety car virtual que, mesmo no safety car com o próprio carro, que eles têm que manter certo Delta, e é uma questão numérica difícil, que eles têm um sistema de telemetria para colocar em questão, e esse sistema tecnológico parece que realmente não permitiu você ter uma certa coerência da direção de prova em questão de safety car e a galera rodando e errando na chuva. Então, foi uma questão realmente complicada em que a numerologia avançada da Fórmula 1 não deu conta de várias coisas, e é nesse momento que a decisão de prova precisaria ser um pouco mais humana, tanto no caso do Pérez quanto no caso do Raikkonen. Exato, então fica aí a crítica, tá certa a indignação, como já diria o outro. E agora, João Raio, eu queria trazer para você uma nossa pauta. Lamentavelmente, teremos que falar de Nikita Mazepin aqui, porque não dá, né, cara? Não dá. O cara, além de fazer atrapalhada, é um escroto, né? A gente tem que falar com um português bem claro. O que aconteceu, para que você que não sabe ou não tá lembrando? No sábado, na classificação, na última volta do Q1, o Giovinazzi estava abrindo sua volta rápida, de repente chega o Mazepin de asa aberta, passando como se fosse na corrida, como se fosse disputa ali do Bottas com o Russell, né? E fecha o Giovinazzi tem que tirar a velocidade, inclusive o Giovinazzi não passa pro Q2, não dá para saber se o Giovinazzi ia passar ou não. Aí o Giovinazzi reclama, porque há um trato, né, na Fórmula 1, e acho que em todas as categorias do automobilismo, o Gustavo pode até falar isso, que, pô, é classificação, não é corrida, pô, não é pra ficar disputando posição, etc. A gente já viu, né, o Alonso quis fazer isso uma vez lá com o Hamilton e foi punido, porque foi completamente escroto. E aí o cara faz isso, o Giovinazzi vai lá e reclama, com toda a razão, aí chega a Mariana Becker para perguntar para ele, e ele fala, eu ultrapassei o Giovinazzi, porque a Mariana Becker perguntou o que aconteceu ali, né, por que você fez isso, ele só falou isso. Ou seja, completamente de um estúpido, porque não basta o cara dar uma resposta escrota para uma pergunta que era para ele se defender. Dizem, o pessoal do paddock, que ele é assim com todas as jornalistas mulheres que tem do paddock, né? Não é uma questão só dele dar uma resposta babaca, porque daí chega pra dar entrevista com o homem, ele fica pianinho. Tem essa questão, né? O pessoal tava comentando isso no Twitter. João Rai, como que você vê essa questão, cara? Porque não é possível que a gente tenha que aguentar esse cara pelo menos um ano
na Fórmula 1, cara. Já não dá. É mais um episódio errado do Mazepin, que tanto na pista quanto fora dela vem dando aí péssimos exemplos. E como você resumiu bem, de que ele tem a obrigação ali de responder, por mais que a gente não era essa situação, obviamente, mas a gente sabe que os pilotos são obrigados, aí o Gustavo tem que responder a mesma pergunta 50 vezes todos os finais de semana sobre o desempenho, o pessoal da Fórmula 1 lá responder para todas as emissoras que são credenciadas em entrevista coletiva e tanto que é coisa que, obviamente, o piloto não é muito afim de ficar respondendo pergunta, mas numa situação ali que não fazia sentido nenhum ele não responder, mesmo que ele falasse, foi culpa do Giovinazzi, ele que estava errado, independente do que ele fosse falar, mas que ele desse uma resposta respeitando quem está entrevistando, que era a Mariana ali, que não tinha nada a ver com o acidente. Então, não tem que ficar descontando na repórter o que ele sente pelo Giovinazzi ou o que ele sentiu na situação, que é totalmente errado. E aí vai acumulando, né? Porque ele já faz essas ações de antes, já tem todo esse histórico, então só aumenta essa bola de neve aí pra cima do Mazepin. O Gustavo Frigoto fez uma cara de negativa ali, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu só queria pontuar o nosso carinho, a nossa admiração pela Mariana Becker, né? Ela que foi até bastante gente do paddock, né? Ela deu entrevista até para outras emissoras por conta desse acontecimento. Todo o nosso carinho, toda a nossa admiração pela Mariana Becker. Um beijão para você. Se isso chegar até um dia aos seus ouvidos, Mariana, você é uma grande inspiração para esse podcast. Gustavo Frigoto, fale aí sobre Nikita Mazepin, mais uma vez sobre esse podcast, mais uma vez por motivos ruins. Cara, às vezes as pessoas e a sociedade em geral coloca a profissão de piloto num patamar que o ego, a construção do piloto como ser humano, o ego do cara fica elevado. A gente entende que o carro de corrida proporciona várias emoções, especialmente ao piloto, o nível de adrenalina é alto, é muito difícil você conter as emoções, principalmente quando você já tem uma personalidade mais agitada, mas, porra, desculpa pelo palavrão também, você tem que entender que do outro lado tem um profissional comprometido que você deve respeito, por mais que você esteja se sentindo mal, ou triste, ou ter algum sentimento. É o mínimo, é uma noção básica de educação que você tem que ter, até porque sem jornalista não existe cobertura, sem cobertura você não consegue manter o esporte ativo, é uma parada super importante. Então não adianta você tratar isso como lixo, até porque literalmente ele tratou a Mariana como se fosse lixo naquele momento, porque isso é televisionado no mundo inteiro, porque tanto é que isso virou repercussão, e você tá, por mais que você tenha um caminhão de dinheiro, isso tá repercutindo na empresa que leva o nome que tá te patrocinando, isso repercute na equipe, isso repercute na imagem da Fórmula 1. Então, se você tá nos cargos mais altos do automobilismo, pilotando na categoria mais alta do automobilismo, o mínimo que você preza é bom senso. Exato, e fica aqui o destaque, né? Porque a gente sabe que também tem profissionais que ficam de cabeça quente, mas a gente sabe quando o cara tá de cabeça quente, dá uma resposta meio cavala, mas é do momento, né? Vamos pegar aqui um exemplo que vem na minha cabeça, que é uma entrevista do Fred, jogador do Fluminense, lá com um repórter, que ele fala, nem sabe nem fazer uma pergunta direito, né, que o cara pergunta como que tá o jogo, que jogo, né, os dois ficam discutindo ali, e depois o Fred vai lá e pede desculpa, e outra quando é um deboche, né, quando é que nem o Gustavo pontuou, tratar o outra pessoa como um lixo, porque é isso que o Mazepin fez. O Gustavo quer falar mais alguma coisa pra fechar esse assunto? Não, é isso que eu ia falar, errou, a gente até entende, jornalista erra, piloto erra, todo mundo erra, mas pede desculpa depois, faça a coisa minimamente humana. Exato, falta humanidade em todos os sentidos por Nikita Mazepin, também para a Fórmula 1 para tirar essa traste do nosso meio. Gustavo Frigoto, você tem 1 minuto e 30 segundos para falar sobre Ferrari, Aston Martin e Alpine. Valeu. Ferrari foi super bem, denotou uma evolução muito boa, ela conseguiu ficar entre as McLarens, o Leclerc muito bem na corrida, o Sainz ainda se adaptando, fez um bom trabalho também, mas oscilou, a performance foi mais lento que o Leclerc em boas partes da corrida. A Aston Martin, o Stroll, tá até surpreendendo com a maturidade dele, de certa forma, teve uma corrida constante aí, conseguiu pontuar bem
O Vettel ladeira abaixo, infelizmente, está perdendo o toque dele na Fórmula 1. Em relação à AlphaTauri, eles são muito bons de classificação, mas na corrida eles ainda perdem um pouco, as estratégias deles ainda não estão corretas, e os dois pilotos que são praticamente iniciantes da Fórmula 1 não conseguem ainda se adaptar a algumas condições de corrida. Que mais que tem? A Williams mostrou uma evolução clara, o carro tá rendendo bem, a Haas, com esse ano tá vendido para a Haas completamente, não era culpa dos pilotos que a Haas estava nesse caminho, a Haas ladeira abaixo, a Alfa Romeo muito bem com o Raikkonen, que a experiência dele faz a diferença nessas condições, a Alpine realmente mostra certa deficiência, o Alonso ainda tem que aprender em condições adversas a conseguir ter mais experiência no carro e a tirar o melhor dele. O Ocon foi superior nesse fim de semana, a gente vai ver como ela vai render no próximo, mas o objetivo dela é pontuar em algumas corridas, e é isso. Muito bem, senhor. E só para João Rai, queria que você em 30 segundos falasse sobre a grande punição no final de semana, que foi Yuki Tsunoda, que trocou o câmbio por conta de um acidente no Q1 na qualificação, e de último, largou em último. Pois é, ele perdeu aí muitas posições, foi maléfica essa punição com ele, que ele caiu de 20º para 20º, mas é uma punição meio comum já que acontece quando o piloto tem algum estrago no carro, trocar os componentes, e eles aproveitaram até para trocar mais ainda, já que ele já ia largar em último mesmo, né, por consequência da batida, então é isso. É isso, e para fechar o serviço completo desse podcast, classificação no Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton lidera com 44 pontos, segundo colocado Max Verstappen com 43, a volta mais rápida fazendo diferença, Lando Norris com 27 o terceiro, Charles Leclerc em quarto com 20, Valtteri Bottas em quinto com 16, Carlos Sainz em sexto com 14, mesma pontuação de Daniel Ricciardo que é o sétimo, oitavo Sérgio Pérez com 10, nono Lance Stroll com 5, décimo Pierre Gasly com 4, décimo primeiro Yuki Tsunoda com 2, Esteban Ocon também tem 2, é o décimo segundo, décimo terceiro Fernando Alonso, aí Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, George Russell, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nicolas Latifi não pontuaram ainda. Mundial de Construtores, Mercedes em primeira com 60, segundo Red Bull com 53, terceiro McLaren com 41, quarto Ferrari com 34, quinto AlphaTauri com 8, sexto Aston Martin com 5, Alpine sétimo com 3, Alfa Romeo, Williams e Haas ainda não pontuaram, a Alfa Romeo era para ter pontuado nessa prova, malditos comissários de prova. E agora, pessoal, só para passar a régua de vez aqui nesse podcast, nesse bloco onde fala sobre o universo da Fórmula 1, não tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3 nesse final de semana, mas tivemos a Fórmula Europeia Regional by Alpine, um belo nome, que correu em Imola, né, de frente ao paddock da Fórmula 1, né, tanto que teve fotos do Rubinho Barrichello lá no paddock. Tivemos como vencedor da primeira prova o espanhol Davi Vidares, segundo colocado Alex Quinn e terceiro colocado Adrien Davy, o francês. Os pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto chegou em nono e o Dudu Barrichello ficou em 20º. Na segunda prova, o vencedor foi Gregory Salsi, da Suíça, segundo colocado Paul Aron, da Estônia, e o terceiro colocado Zani Maloney, de Barbados. Os pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto foi o 11º, Dudu Barrichello o 23º, Gustavo Frigoto, qual o seu destaque que a gente pode ficar de olho nessa molecada dos vencedores ou de alguém que não apareceu entre as primeiras posições? Bom, a gente pode destacar, é claro, que a Prema pegou pilotos muito competitivos para esse certame. O David Vinales é um piloto bastante promissor, ele soube conduzir muito bem a corrida, apesar da pressão que ele teve do Alex Quinn com a Arden, que também é uma equipe muito boa. Parecem realmente as equipes com os carros melhores acertados no momento. O Paul Aron, que é outro piloto da Prema, também é bastante promissor. O Gregor Salsi é um piloto promissor, mas me surpreendeu bastante esse fim de semana, está bem acertado. Fez um fim de semana muito bom. Eu acredito que foi um começo promissor para o Gabriel Bortoleto. Ele está numa equipe que não é nem de perto considerada uma das melhores da Fórmula Regional, mas é um campeonato em crescente, né? A gente vê um bom grid, são carros que dão uma base muito boa para a Fórmula 3 e para a Fórmula 2. O Gabriel Bortoleto, no primeiro contato dele com os Fórmulas, já conseguiu mostrar que pode andar no top 10, mesmo com uma equipe razoavelmente defasada. O Dudu Barrichello já sofreu um pouco mais, não teve uma adaptação tão fácil. Nomes para a gente ficar de olho é o Vidalis, o Alex Quinn, o Gregor Salsi, o Adrien David também conquistou pódio, o piloto francês é bastante promissor.
E o Gabriele Mini, que ainda não se adaptou muito bem, ele tá correndo pela Arte, que é uma equipe boa, mas ele foi um extraordinário kartista, ainda é, e acredito que ele vai pegar rapidinho a mão do negócio. Exato, tá aí a análise de Gustavo Frigoto, e também eu só queria destacar um piloto que ficou um pouco devendo, é o outro piloto da Prema, né, o Dino Beganovic, que é piloto da academia da Ferrari, né, o Paul Aron, que é o piloto estoniano, é piloto da academia da Mercedes, então também tem esses destaques. Próxima etapa da Fórmula Regional Europeia, Bialpine, vai ser em Barcelona, nos dias 8 e 9, né, junto com a Fórmula 1, e a Fórmula 1 volta daqui 2 semanas em Portugal, no circuito de Algarve. Algarve que vai ser assunto para o nosso bloco 2. Né? Então, você fica ligado, lembrando para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @Zona de Trapézio, Instagram, @Zona de Ultrapassagem. Temos nosso canal de YouTube, se inscreva lá, ative o sininho das notificações e fique ligado, né? Também curta, dê like, compartilhe com seus amigos, comente lá o que você acha dos vídeos. Os podcasts também saem lá, sempre lembrando disso. Se inscreva no seu agregador de podcast favorito, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, Anchor e Podcast Go. Dê o seu like, coração, estrelinha, o que tiver lá para você biscoitar e melhorar nosso engajamento. E lembrando também, para você que temos nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar, é só mandar uma DM pra gente, que a gente te adiciona lá. Fechamos o bloco 1, bloco 2 e na sequência, para cima, para baixo, não sei aonde você está direcionado no seu agregador, falando sobre MotoGP, Fórmula Indy e também dando uma palhinha aí no começo da Stock Car. Forte abraço, te espero no nosso bloco 2. Não saia daí. See you later. O Zona de Ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. Já voltamos. Remember to drink, TV, remember to drink.